Olá pessoal, eu sou o Bruno Pereira e hoje neste vídeo eu vou deixar aqui muito clara a minha opinião sobre a vinda dos refugiados sírios para Portugal. Antes que comecem com comentários de racista ou xenofobia, ou o que vocês quiserem chamar, deixem-me só dizer uma coisa. Eu não sou racista porque a primeira empresa onde eu trabalhei com várias raças. Marroquinos, paquistaneses, indianos e nunca tive problemas com eles. Nunca me afastei deles, bem pelo contrário, das melhores pessoas que eu conheci até hoje e que posso considerar um amigo, é marroquino. E vejam só, é muçulmano. É marroquino e é muçulmano. Vejam só o tão racista que eu sou. E posso considerar que foi das melhores pessoas que eu conheci até hoje. Infelizmente eu perdi o contacto dele, porque ele estava a trabalhar aqui para ir para Marrocos depois, a empresa ia abrir uma filial em Marrocos e ele estava a fazer formação aqui para depois ir para Marrocos. Eu fiquei com o contacto dele quando ele foi embora, mas isto ainda no tempo dos MSNs e acabei por perder o e-mail, acabei por perder tudo, já estou farto de pesquisar no Facebook, mas não consigo encontrar, por grande pena minha, porque era simplesmente uma pessoa fantástica, que ajudava toda a gente, estava sempre na brincadeira e era 5 estrelas. E porquê? Porque era um muçulmano que se estava a cagar para o Alá e para o caralho a 4 e para o Corão e para essas merdas todas. Ele queria viver a vida dele e divertir-se e está fixe, como a maior parte dos marroquinos. Porque não são radicais nem são extremistas. São muçulmanos, é a religião deles, ponto final. Ficámos por aí, ok? Trabalhei com indianos também. Ao meu lado tinha um indiano que se chamava Singh, um senhor já dos seus 38, 39 anos, que era 5 estrelas, do melhor que podia haver, do melhor mesmo, uma humildade que aquele homem tinha, que muitos portugueses não têm. Portanto, de racista não tenho nada. O meu problema prende-se com, em primeiro lugar, nós vamos oferecer casas, vamos oferecer dinheiro, comida e bebida, e eu não me lembro de uma onda de solidariedade tão grande quando foi o tsunami, por exemplo, onde também havia crianças, porque vocês são uns hipócritas do caralho. A mídia, o que a mídia tem feito, os jornais, as televisões, é criar um sentimento de pena e controlar a vossa mente para vos obrigar a ajudar. Isto é muito simples. Porque é que eu vejo uma notícia que diz assim: os refugiados ainda não conseguiram entrar na Alemanha. E adivinhem qual é a foto? Uma criança. Uma criança toda remelosa na foto. Não é? Para quê? Para criar pena. Ok? Para criar pena. Foto que criou esta onda de solidariedade pelo mundo todo. Uma criança morta na praia. Foi colocada ali para criar pena, porque pelos vistos essa criança não estava ali, estava nas rochas e alguém a arrastou para ali para ter a melhor foto e criar pena. Não é, meus senhores? Portanto, eu estou contra isto porque quando foi um tsunami, por exemplo, também havia crianças. E eu não me lembro de haver uma onda de solidariedade tão grande. Não me lembro da Europa querer dar casas, querer dar dinheiro a esta gente. Não me lembro mesmo. E eu era nascido, muito nascido na altura, mas não me lembra, realmente não me lembra. Ninguém deu casas, ninguém deu merda nenhuma. Ninguém os quis acolher no nosso país, ninguém deu merda nenhuma. E também havia crianças, uma delas chama-se Martunis e tinha a camisola da seleção portuguesa. Foi o único que foi lembrado, porque as outras crianças ficaram para lá. Mas pronto, o Martunis, como tinha a camisola da seleção portuguesa, vamos lá ajudar o puto. Está certo, não é? E agora, um bando de indivíduos sem civismo nenhum. Não lhe vamos chamar terroristas porque podem não ser todos terroristas. Agora, civismo nenhum deles tem. Isso é garantido. E não venham com merdas porque eu aceito que venha pessoal de todo o lado para o meu país. É pá, menos da Síria. Porque nós não estamos a falar de um país qualquer. Nós não estamos a falar de pessoas qualquer. E antes de virem com a desculpa, os nossos antepassados também emigraram. Pois emigraram. Só que eles vinham de Portugal, não iam da Síria. Eles não vinham de um país onde se põem bombas a torto e a direito. Não vinham de um país onde um Estado Islâmico nasceu. Não, nós íamos para lá para trabalhar. Nem criámos conflitos nesses países. Alguma vez vocês viram nas notícias grupo de portugueses revolta-se não sei aonde e parte isto e parte aquilo? Zero. Não criámos porcaria nenhuma. Quantas vezes vocês viram muçulmanos criam o caos na Áustria, muçulmanos criam o caos em França? Quantas vezes vocês viram isto? É totalmente diferente. E depois, eu volto a dizer, eles vêm da Síria. Não vêm de um país qualquer, é a Síria. Que curiosamente, e não sou eu que o digo, há números que o comprovam, é o país mais perigoso do mundo. A Síria está considerada o país mais perigoso do mundo. É só o país onde 90% ou 92% são tudo muçulmanos, entre sunitas e xiitas. Deixem-me que vos diga também que a guerra não foi os americanos que a foram lá criar, nem fomos nós. São eles que se matam uns aos outros, exatamente os sunitas contra os xiitas.
É o maior problema da guerra deles, é sunitas contra xiitas e contra o Bashar al-Assad, ok? Que é o governante de lá. Caso não saibam, não fomos nós que fomos lá criar a guerra, são eles próprios que a fazem, ok? Têm armas a torto e a direito, fazem explosivos, é pá, como quem come amendoins, é incrível, e não tem civismo nenhum, ok? Porque eu fico muito chateado quando vem para aí pessoal dizer que as notícias que circulam agora na internet que são falsas. Epá, pode ser verdade, porque há pessoal que quer que eles venham e pessoal que não quer que eles venham, e os dois lados defendem a causa da sua maneira, dando notícias falsas de um lado e notícias falsas do outro lado, porque não acreditem em tudo que as pessoas que defendem a vinda deles que dizem que é verdadeiro, porque não é. Do lado das pessoas que defendem a vida deles também há muita notícia falsa, ok? Portanto, eu não me vou guiar por notícias falsas, eu vou-me guiar por aquilo que vejo. E o que eu vi foi, à saída de um comboio na Hungria, na saída de um comboio na Hungria, a polícia a distribuir comida e bebida, e eles a darem patadas à comida e à bebida e a destruírem os alimentos e as bebidas, ok? E depois as pessoas que defendem a vinda deles desculpam aquilo como eles estavam a protestar. Epá, mas que sinal de gente civilizada. Pessoal civilizado faz isso, a protestar. O pessoal civilizado a protestar é assim que se manifesta. Destrói comida e alimentos que poderiam dar para outras pessoas, não é? Ok, boa forma de protesto. Agora, como é protesto, já se pode destruir comida. Eu agora, se andar aqui às patadas à comida e à bebida, vou ser crucificado em todo o mundo, não é? Mas se for sírio, se calhar já não sou. É diferente, não é? Depois, recebem comida da Cruz Vermelha. Há quem diga que eles não aceitam porque têm uma cruz na caixa. Há quem diga que é também forma de protesto. Boa forma de protesto, muito bem. Crianças em África a passar fome que não iam protestar de certeza se recebessem aquela comida. Eu tenho a certeza que eles não iam protestar. Podiam ter passado horas à chuva, mas não iam protestar. E depois eles estão a protestar porquê? Porque passaram horas presos num comboio ou horas debaixo de chuva. Meus senhores da Síria, eu vou-vos explicar uma coisa. Isto aqui não é Ásia, isto é Europa. E eu acho que qualquer cidadão, como eu que sou português, como os ingleses, como os franceses, para termos direitos, nós temos que cumprir deveres. Portanto, vocês acabaram de chegar à Europa, não cumpriram nenhum dever para estar a exigir direitos. Se estão à espera 2 ou 3 horas no comboio, temos pena, vocês não têm direito a mais porque não cumpriram deveres, ok? Não têm direito a mais porque não cumpriram deveres. É preciso cumprir deveres num país para ter direitos. E vocês não cumpriram. Se cumpriram nos vossos países, é nos vossos países que vocês têm que ter direitos, ok? E eu fico muito fodido que se deem a casas de luxo, porque são casas de luxo, 500 euros por cada adulto e 200 por cada criança a famílias de sírios, quando isto não aconteceu a famílias que vinham de um tsunami, quando isto não aconteceu a famílias que vêm de terremotos. E já não vou falar quando isto não acontece a famílias portuguesas, porque há famílias portuguesas na miséria, em que mãe e pai perderam o emprego, vivem de subsídios de 200 e 300 euros por mês que não chega para alimentar os filhos. Tem que andar muitos deles a roubar, a pedir esmola na rua, a fazer o que seja. E a essas famílias ninguém se prontificou a dar casas ou a dar dinheiro. Mas às famílias sírias dão. Qual é a diferença entre as famílias sírias? Bruno, mas olha, os sírios é diferente, é muito mais chocante porque eles fogem da guerra. Que se foda, foi a guerra que eles criaram. São eles que criam a guerra. São eles que andam em guerra entre eles. Ok? Problema deles. Caguei e andei. Não tenho nada a ver com a guerra deles. Matem-se uns aos outros. Chamem de Hitler, chamem o que quiserem. Para mim, tudo, uns murozinhos à volta bem altos, de maneira a que eles não pudessem sair. Fluxo de aviões cortado. E matem-se uns aos outros lá dentro. Quando vocês morrerem todos, nós limpamos e construímos um país novo decente. Fixe. Ok? Para mim era isso. Estou a ser radical. Temos pena. Temos pena. Para pessoas radicais, medidas extremas. Comigo é assim, para pessoas radicais, medidas extremas. Venha pessoal dos direitos humanos. Caguei e andei para vocês. Olha, bala vocês lá para dentro. Bombinhas em vocês, que vos matem a vós, para mim é igual. Agora, eu não quero sírios no meu país. Obrigado. Ok? Pode vir raças de todo lado, mas sírios não. Agradecia. Até porque o Estado Islâmico já confirmou que já conseguiu infiltrar 3.000 ou 4.000 elementos lá do querido grupo terrorista deles. E depois os defensores da vinda deles vêm dizer mas essa notícia é falsa. Ok, essa notícia é falsa. Se calhar também é falsa a notícia de que na Espanha, na semana passada, encontraram 11 deles que estavam a preparar para fazer
sequestrar uma pessoa ao calhas, uma pessoa qualquer que passasse na rua, sequestrá-la e decapitá-la em Espanha para provarem que eles já estão em Espanha e para iniciarem uma onda de ataques terroristas em Espanha. Mas isto também é falso. Também é falso. Aliás, o chefe da Polícia Nacional Espanhola deve ser um mentiroso do caraças, porque foi ele que falou nas notícias. Ele deve ser muito mentiroso também. Lembrando também o que é que eles já fizeram na França, não é? Porque há 2 anos atrás, ou há 1 ano, ou quando caralho foi, vocês eram uma camada de hipócritas que andavam todos aí com frases Je suis Charlie para aqui, Je suis Charlie para aqui. Mas agora toda a gente esqueceu o que é que aconteceu ao Charlie Hebdo. Pois é, meus amigos. O Charlie Hebdo, o atentado ao Charlie Hebdo, foi feito por esta gente. E não, eles não vieram da Síria para cá. Eles estavam na França, tinham entrado há um par de anos atrás como refugiados e viviam lá. O que é que eles se lembraram de fazer? Um ataque terrorista. Um ataque terrorista e depois dizem aquela frase típica deles, como é que é? Allahu Akbar, Deus é maior ou Deus é grande. Mas que é esta merda, pá? Mas nós vamos receber esta gente no nosso país porquê? Expliquem-me porque é que nós vamos receber esta gente no nosso país. Não estou a entender. Eu podia enumerar mais países onde eles fizeram as neiras, onde eles fazem a torto e a direito, em zonas em que eles vivem, que a maior parte são muçulmanos e que eles torturam os cristãos e fazem a vida negra às pessoas que não sejam da religião deles, em países que não são os deles, porque se formos para a Síria, então eles crucificam cristãos, decapitam crianças, nem vamos para aí sequer, não é? Mas em países como a França, por exemplo, eles fazem a vida negra às pessoas, ok? Fazem tumultos, fazem revoluções. E eu gostava que Portugal começasse a tomar medidas, e uma das medidas era começar pela que a França fez, proibir a burca. Porque pessoas no meu país tapadas até aos pés, só com os olhos à mostra, não, obrigado. Eu gosto de ver o rosto das pessoas com quem falo, não gosto de falar só com os olhinhos, ok? Senão também começo a meter um capacete na cabeça e abro só os olhos para falar com as pessoas. Agradecia. Proibir as burcas era logo a primeira coisa. Epá, e vocês que não concordam com a vinda deles para cá, também, epá, eu vou incitar ao ódio e vou incitar à violência. Eu não vou dizer que os matem, mas façam uma coisa porreira, uma coisa divertida. As casas onde eles vão ser recebidos, que já se sabe onde é, porque a mídia fez o favor de divulgar, escrevam lá grandes faixas com a cruz de Cristo e a dizer Fuck ISIS, que se foda ao Estado Islâmico. Escrevam grandes faixas enormes para lhes dar as boas-vindas, que é para eles se sentirem em casa. E já agora, quando eles vierem também, rebentem umas bombinhas de carnaval e uns foguetes, que é para eles se sentirem em casa, para não estranharem tanto a falta dos explosivos. Ok? Pá, deixem de ser hipócritas. Vocês defendem o Charlie Hebdo, que foi causado por um ataque terrorista há 2 anos atrás, e agora estão a defender o povo que faz esses ataques terroristas. É pá, deixem de ser hipócritas. Só porque vem a foto de uma criança morta na praia, há montes de crianças a morrer em Portugal e nos outros países por causas piores que essas. Ok? E ninguém tem pena, nem ninguém é tão hipócrita por causa disto. Sabem porque é que vocês são hipócritas? Porque os mídias estão-vos a fazer ser hipócritas. Eles estão a criar o sentimento de pena em vocês para vos conseguir controlar a mente. Fodam-se todos, hipócritas.